Este não é o podcast que merecemos, é o podcast que precisamos. Seu apresentador não é um herói, ele é o guardião da Dona Arte. Um pesquisador silencioso. Ele é o historiador em quadrinhos. And here we go. E salve jovens, sejam bem-vindos então a mais um episódio do Historiador em Quadrinhos, e quem vos fala é Guilherme Silva. Então pessoal, no episódio de hoje aqui inaugurando o podcast em 2019, né, já vou começar com uma pedrada, né, pegar aqui Game Pés Descalços, um excelente mangá, muito antigo já, né, eu li em 2018, mas ele não é... Ele é um clássico já, né? Eu demorei pra ler. Adquiri meus voluminhos aqui pela Conrad, a editora Conrad. Eu tenho, na verdade, duas edições. Eu tenho a edição em 10 volumes da Conrad, que é bonitinha, muito boa, muito bacana a edição. Consegui por sorte, eu acho que no momento é difícil encontrar ela pra comprar por aí. Talvez nas bancas de revistas, em alguns locais assim, físicos, né? Pela internet talvez nem tanto, mas físicos assim talvez se encontre, né? Um pouco encalhado, assim. Infelizmente, eu acho que não é uma edição tão muito popular aqui no Brasil, né? Esse quadrinho. Mas é um quadrinho excelente. E tem uma outra edição, que eu, na verdade, só tenho um volume. Que ela é separada em 4 volumes, eu só tenho o primeiro. Que é originado do Projeto Gen, né? O Projeto Gen é um projeto idealizado, assim, por pacifistas japoneses, né? Um grupo pacifista que tinha a intenção de fazer uma edição mais recalchutada, né? Um pouco mais palatável pro ocidente, né? Para que o mangá pudesse ser distribuído assim pelo mundo de forma mais fácil, né? Por isso que ele é um pouco menor, ele é 4 volumes gordinhos assim, né? Mas ele tem algumas edições. Ele, acho, se eu não me engano, ele tem menos páginas, né? E as páginas são invertidas, né? Elas são em leitura ocidental, ou seja, são da esquerda para a direita, né? E não da direita para a esquerda, que geralmente os mangás são, né? Mas essa curiosidade não influencia na leitura, é só mais uma curiosidade mesmo, porque o mangá é extremamente emocionante, é um mangá foda, assim. Ele tem uma história muito boa, muito envolvente pra você ler, né? Ele tem uma narrativa massa pra caramba, mas ele também tem um peso histórico muito tenso, assim, né? Muito denso, que é que o Keiji Nakazawa, né? Que foi o mangaka, idealizador e que colocou esse projeto em prática, ele fez uma autobiografia, né, na verdade, né? Então ele representou muito dos horrores que ele passou vivendo, né, e sobrevivendo à bomba de Hiroshima, né? E é muito o interessante assim disso tudo, né, que a bomba ela é quase um detalhe, assim. Obviamente ela é o catalisador de todas as tragédias assim envolvendo o mangá, mas o mangá levanta tantos debates, assim, né, que ele não é só uma história de guerra, né, ele é uma história de drama humano, assim, né, fala de direitos humanos, né, ele possibilita, né, ele faz um palco interessante para esse debate, ele fala também sobre as relações familiares, né, como as pessoas, o modo que as pessoas são afetadas por uma tragédia grande, né, muita gente enlouqueceu, né, ele não conseguiu comportar a tragédia da guerra, né, e manifestou o impacto dessa tragédia de várias maneiras, né, então tem vários momentos ao longo do mangá que mostra, assim, né, a própria família dele, o núcleo familiar interno dele ali, os que sobreviveram, né, e que lutam ali diariamente junto com o Gen para sobreviver, mostra o impacto deles, assim, né, dessas pessoas, né, como a perda de pessoas importantes, e mostra também pessoas de fora desse núcleo, né, como elas ficam tem atitudes extremas, assim, né, em um momento, assim, de tragédia. Atitudes extremas, né, um pouco fora do padrão de como é que eu posso falar sem ofender. As pessoas ficam meio loucas, assim, né, meio insanas, né, elas não conseguem lidar e perdem o trato social, né, e a empatia também, né, esse é um outro espectro, assim, dessa loucura que catalisa, assim, que desencadeia após a queda da bomba, né? Que as pessoas também ficam extremamente egoístas, né? Elas
sofreram um atentado desumano, né? Mas ao mesmo tempo elas vão perdendo a humanidade também em meio à tragédia. É uma parada assim muito difícil de explicar. Tem que ler pra você entender. E olha, esse aqui, ó. Vou implementar a hashtag agora. É hashtag chorei no busão. Eu postei lá no Instagram do Ucrania Cash. Eu tenho postado os quadrinhos que eu venho lendo, né? E eu venho destacando uns trechos interessantes. E aí eu li o Inuyashiki. E também o Inuyashiki é o que estreou a hashtag chorei no busão. O Inuyashiki eu li no ônibus e chorei pra caramba. Esse aqui eu li em casa, então eu chorei e paguei o mico sozinho aqui. Mas é um quadrinho emocionante demais, assim, sabe? E ao mesmo tempo, por mais que ele seja cru em algumas partes, né? Que ele mostra cara derretendo depois do atentado da bomba, pessoas morrendo, e mostra os vermes corroendo os corpos. É uma coisa bem realista e crua, né? E bem difícil de ver. Mas ao mesmo tempo ele também mostra a visão do Gen e do irmão dele. E como essas crianças, elas superam essas tragédias de uma maneira um pouco lúdica. Meio parecido com o Hitomi, só que menos lúdico. E meio parecido também com o Castanha do Pará, os dois quadrinhos que eu já fiz comentários aqui também no Historiador em Quadrinhos. Então ele tem uma pegada que lembra, assim, sabe? Mas ainda assim, ele é totalmente único, assim. Ele pode até fazer análises e representações parecidas, mas ele é bastante específico. E, cara, se você gosta de mangás, se você gosta de história, se você gosta de quadrinhos, cara, você tem que ler Game Pés Descalços. É um quadrinho... É um quadrinho necessário pra quem é fã, porque ele tem uma carga histórica muito importante, assim, sabe? Quase tanto quanto Akira, por exemplo. Eu coloco no patamar muito próximo. Inclusive, se você vê dando mole por aí, velho, compra. Compra aí, que não vai se arrepender. É um quadrinho excelente, certo? E a arte dele, ela é diferente dos quadrinhos. Afinal, ele é da década de 70, né? Ele é diferente dos quadrinhos que a gente tá acostumado hoje em dia, né? Tem um aspecto meio realista. Até o Akira, se tu pegar Akira, velho, Akira é super realista. O Katsuhiro Otomo, ele é foda, assim, em desenhar... em criar um universo mais crível, assim, né? Menos caricata. E esse aqui, ele tem influências muito mais da geração anterior de quadrinhos, né? De mangás lá no Japão. Que é uma cabeça mais arredondada, um corpo menor, assim, né? Uma coisa meio achatada. Os personagens são meio achatados, né? Se tu lê Osamu Tezuka, tu vai ver, acho que a influência muito mais do Tezuka, né? Ou alguma coisa nesse sentido, né? Tu vai ver uma arte muito mais próxima da do Tezuka e artistas dessa geração do que de hoje. Então, se você gosta muito de mangás hoje, talvez você estranhe, mas talvez seja uma experiência boa você, né, se deparar com um quadrinho diferente assim, né? Mas eu falei do quadrinho e não dei uma sinopse, né? Vamos dar uma sinopse, então, rapidamente, só para você entender como que essas críticas todas que eu mencionei, todos esses aspectos, eles se encaixam ali na narrativa. Então, funciona da seguinte maneira. A família do Gen vive em Hiroshima e eles lidam ali com o cotidiano deles, né? E lidam principalmente com a presença do Japão na guerra. O pai do Gen, ele é estritamente contra a guerra, ele acha a guerra um desperdício de vidas humanas, de recursos, né? E o Japão não deveria estar na guerra. Isso num contexto ali histórico japonês, isso é uma atitude bastante problemática para os japoneses e para também o governo oficial, né? O poder oficial japonês. Né? Lembrando que até 1945 o imperador japonês ele era considerado um descendente direto de Amaterasu, né? Da deusa Sol, então ele era divino, era quase um faraó aí, né? Mas ele, obviamente, né, é uma comparação anacrônica, mas ele tinha um poder bastante de influência, principalmente, né? Bastante presente na vida dos japoneses. Então, no caso ali, o pai do Gen contestar essa presença do Japão na guerra era considerado traição. Inclusive, isso é muito bem representado ao longo do mangá, né? Que a família dele o pai dele principalmente, mas a família inteira, eles são condenados, rejeitados, né? Eles são execrados o tempo inteiro por conta dessa posição mais forte, mais firme do pai. E isso é interessante, né? E aí a família vai passando por esse perrengue, assim, né? Antes da bomba cair, né? Vivendo e sobrevivendo à guerra, né? E posteriormente a bomba sendo despejada ali em Hiroshima. E como a família se reestrutura, né? Como o Japão vai se reestruturando, aí aparece a ocupação americana e tal.
E aí tem essas questões, né? Mas basicamente isso, é o antes, a bomba e depois, né? E como a família ganha aquele núcleo familiar, ele vai lidando com essa situação toda extrema. Mas o interessante do mangá é justamente essas colocações, assim, porque o mangá foi até acusado... Acusado é uma palavra meio forte, mas o mangá muitas vezes é lido, assim, como americano demais, né? Às vezes ele ele é um pouco tendencioso ao lado americano da história, né? Entre muitas aspas essa afirmação. Porque justamente ele coloca um aspecto contestador em relação às posições japonesas, né? E aí essa crítica, né? Ela surge aí por conta dessa pegada. Mas eu acho que é uma fonte interessante, né? Um entretenimento e uma fonte interessante para que a gente possa entender, assim, né? Uma visão de um japonês, querendo ou não, né? Você tem um aspecto muito pessoal, né, na obra. Isso é muito bacana. Eu gosto muito de comparar o Game Pés Descalços e o Mouse, né? Eu já fiz atividades em sala de aula utilizando os dois quadrinhos, assim, trechos, né? Porque os quadrinhos, o mangá principalmente, ele é enorme, né? Tem, sei lá, 10 volumes, deve ter umas 1000 e tantas páginas, mais até. E aí é complicado, né? Você passar isso para as crianças. Mas assim, você selecionando alguns textos interessantes, né? Numa oitava série aí, falando de Segunda Guerra Mundial, puta. É um quadrinho muito massa, assim, de você apresentar um aspecto diferente, né, do que a gente conhece, porque a gente geralmente é bombardeado com as informações ocidentais, né? Se a gente pegar ocidentais, que eu digo americanas e europeias, né? Se a gente pegar historiografia, a gente pega o Eric Hobsbawm, né, que é um clássico historiador que fala sobre o século XX, a Era dos Extremos, né, que ele trabalha muito bem essa questão aí do século XX, né, o longo século XX. E aí, se eu não me engano, tem o quê? Não tem nenhuma página falando sobre o Japão, sabe? Então, e isso não exclui a capacidade de pesquisador do Hobsbawm, longe disso, que quem sou eu também para falar do Hobsbawm, né? Mas é porque é uma visão mais restrita, né? E se você quiser achar uma bibliografia falando mais do Japão, você vai ter que dar uma caçada um pouco melhor aí, né? Porque os principais historiadores, eles vão falar dessa perspectiva mais voltada para o Ocidente. E o interessante dessa obra é justamente isso, né? Uma outra visão, é um outro aspecto, talvez por isso que ela não tenha tanto alcance no Brasil, justamente por a gente estar acostumado com obras com outras visões, né? Mas aí comparar Mouse e Game Pés Descalços, eu acho que são duas obras muito interessantes, porque são relatos de pessoas, né? São relatos pessoais, íntimos, né? Relatos de sobrevivência, né? E relatos que criticam não, mas eles analisam as relações humanas em meio à tragédia, né? Como o ser humano lida com a tragédia. Ele deixa um pouco de ficar falando sobre atitudes de governos, atitudes de grandes heróis, grandes nomes, figuras, assim, né? E vai para e diminui um pouco ali o escopo para pegar pessoas comuns, né? Entender como as pessoas comuns lidaram com a tragédia. Isso é muito bacana. Isso é bem legal. Isso rende bastante papo aí, né? E isso é bem rico, assim. Acho que esses detalhes eles enriquecem mais o quadrinho. É diferente, por exemplo, do quadrinho Guerra aqui que eu tenho. Guerra, que fala de 1914 e também de 1939, das duas guerras, né? Que é do Júlio C. Cavaliero, né? Que não é um quadrinho ruim, né? Mas ele aí, né, uma opinião mais pessoal, ele não me agrada tanto, né? Porque ele foca demais na história oficial e tal. E, né, ele perde oportunidades, na minha opinião. Mas assim, vai ter um episódio para um dia eu falar sobre o quadrinho, ele tá aqui esperando, coitado. Mas é um quadrinho interessante, né? Não chega a ser ruim por conta disso. Mas aí, justamente, né? É uma pegada diferente esses quadrinhos. E basicamente é isso, pessoal. Leiam Game Pés Descalços, é uma recomendação minha. Eu recomendo muito, é um dos meus quadrinhos favoritos. É hashtag chorei no busão, então se prepara pra chorar. A cada 10 páginas você vai estar chorando, velho. Por mais que o quadrinho seja cômico em alguns momentos, ele é extremamente emocionante, assim. Não necessariamente triste, mas bastante emocionante, né? Tem seus momentos de tristeza e tem seus momentos de emoção. Certo? Então, se você gostou desse episódio, compartilhe aí com seus amigos. Indica para aquele amigo, ó, não dê spoilers, então é tranquilo. Indica lá pro seu amigo que tá com dúvida do que comprar aí, ó. Tá com dúvida do que ler. Pode aqui indicar o episódio. Então, curte a nossa página lá do Facebook, do Instagram. Segue no Twitter, que é @ucroniacast. A gente tá... Eu tô
atualizando o nosso Instagram bastante. Aí eu tô colocando recomendação de quadrinhos o tempo inteiro. Tem com a recomendação do Game Pés Descalços lá, né? Que eu selecionei alguns trechos e tô colocando. Então vai que é sucesso, meu querido. Tem dúvidas, tem sugestões, quer indicar um quadrinho? Você é produtor de quadrinhos, você é um quadrinista e quer enviar um quadrinho? Pô, eu vou ficar lisonjeado de receber um quadrinho para poder comentar aqui. Então, manda um e-mail para hq@ucroniacast.com.br. Falar em receber de quadrinhos, recebi uns quadrinhos no Catarse. Em breve vai ter episódio também falando sobre eles, né? Então, é isso aí, pessoal. Né? Ouça a gente no Spotify, no site croniacast.com.br, onde você conseguir, pode ser no seu agregador de podcasts preferidos, e dá uma força aí pra gente no Apoia-se, né? Se você achar interessante o conteúdo que a gente faz, a partir de R$1 você já consegue ajudar. R$1 por mês não faz diferença pra ninguém, mas ajuda o podcast aqui a existir, e o CroniaCast também. A gente vai voltar com tudo em 2019. É isso aí, falou, abraços! Stay put. I'll be back in a flash.